Quando abri os olhos por dentro, meu corpo ainda fingia morte. Minha esposa segurava minha mão como quem segura um recibo vencido, e a filha dela sussurrava que eu não devia passar daquela noite. Elas não sabiam que eu ouvia tudo. Não sabiam que depois de 16 dias parado numa cama de hospital, eu tinha acordado antes da hora certa. E quando ela disse que meu nome ainda estava nos documentos antigos, eu entendi. Não era luto, era espera. Ele sempre foi mole, Silvia falou, com a boca perto do meu rosto, achando que eu era só carne fria respirando por aparelho, mole e vaidoso. Um homem que acha que silêncio é sabedoria morre sem perceber que virou escada. Eu não mexi nem a ponta do dedo. O quarto cheirava a álcool, café velho e ar-condicionado forte. Do lado esquerdo, o monitor fazia aquele bip discreto, obediente, como se também fingisse não ouvir. Eu sentia a língua seca, a garganta raspando, uma dor funda no peito, mas a cabeça estava limpa demais. Limpa do jeito perigoso. Fala baixo, mãe, disse Mirella. A voz dela veio do pé da cama. Nervosa, mas não triste. Tem enfermeira passando. Enfermeira não herda apartamento, Silvia respondeu. Essa frase entrou em mim sem barulho, não como faca, como chave girando. Você tem certeza do que o advogado disse? Mirella perguntou. Tenho. Se ele apagar agora, antes de assinar qualquer alteração, o seguro cai no inventário, e o inventário ainda carrega aquela escolha ridícula dele. A irmã morta e os sobrinhos pobres dela. Gente que apareceu só quando sentiu cheiro de dinheiro. Silvia apertou minha mão com força teatral. A unha dela arranhou minha pele. Olha para ele. Esse velho achou que podia casar comigo e continuar protegendo o fantasma. Eu mantive as pálpebras imóveis. Dentro da minha cabeça, respondi sem som. Velha é a sua fome. Mirella se aproximou. Senti o perfume doce demais dela cortar o cheiro do hospital. Esse ele acordar? Silvia riu curto. Acordar para quê? Para voltar a vender pastel gourmet e fazer planilha de aposentado? O médico disse que a recuperação é incerta. A incerteza é nossa janela. Eu contei a respiração. Uma entrada, uma saída. Nada de susto, nada de orgulho. Eu tinha aprendido isso no cais de Vitória, em navio parado sob tempestade. Quem se mexe cedo demais vira prova contra si mesmo. Mirella bateu a unha no celular. O Dr. Cássio falou que precisa da assinatura dele para trocar beneficiário. Ou de uma procuração médica que eu não tenho. Silvia cuspiu baixinho, porque o príncipe aqui desconfiava até da sombra. Só não desconfiou da mulher que dormia na cama dele. Aí eu quase sorri. Quase. Talvez dê para induzir, Mirella disse. Quando ele acordar meio confuso, você fala que é autorização de internação. Ele assina. Depois a gente resolve. Silvia soltou minha mão e deu um tapinha no meu peito. Leve, humilhante. Se acordar, eu faço esse homem assinar até pedido de desculpa por ter sobrevivido. O quarto ficou frio por outro motivo. A porta abriu. Passos rápidos. Bandeja. Rodinhas. Uma técnica de enfermagem disse que precisava verificar os sinais e pediu que elas esperassem do lado de fora. Silvia mudou a voz na hora. Claro, querida. Cuida bem dele, viu? Ele é tudo para mim. Mirella fungou falso. Força, seu Ubiraci. Quando a porta fechou, eu esperei mais alguns segundos. A técnica mexia no acesso no meu braço, olhando para o monitor. Eu abri os olhos. Ela congelou. Seu Ubiraci? Minha voz saiu como papel rasgado. Água. E ninguém lá fora sabe. Ela arregalou os olhos. O senhor está consciente? O suficiente? Eu preciso chamar o médico. Chame. Mas antes, chame a ouvidoria jurídica do hospital e me arrume um telefone. Minha esposa está esperando eu morrer no corredor. A técnica engoliu seco. O crachá dela dizia Janaína. Jovem, rosto cansado, olho firme. O tipo de pessoa que vê mentira demais para se impressionar fácil. O senhor tem certeza do que está dizendo? Eu virei o olhar devagar para a porta. Eu ouvi tudo. Ela respirou fundo, como se tivesse colocado uma parede invisível entre mim e o corredor. Vou buscar água. E discrição. Discrição primeiro. Meu nome é Ubiraci Arimateia Fagundes, mas quase ninguém usa o Arimateia, porque parece nome de cartório esquecido. Eu tenho 64 anos, moro em Vitória, no Espírito Santo, e passei a vida vendendo risco para gente que jurava não ter risco nenhum. Fui corretor de seguros corporativos, daqueles que lê contrato como quem lê rosto. Depois de velho, abri uma pequena cafeteria perto da Praia do Canto, mais por teimosia do que por dinheiro.
Silvia apareceu na minha vida com sandália baixa, voz macia e uma capacidade assustadora de parecer necessária. Eu era viúvo. Minha irmã, Eulália, tinha morrido antes de mim, mas deixou 2 filhos que eu praticamente ajudei a criar. Meu testamento antigo ainda protegia esses meninos. Minha apólice também. Silvia sabia disso. O erro dela foi achar que eu tinha esquecido. Janaína voltou com um copo de água e uma médica de plantão chamada doutora Clarissa. A médica fez perguntas simples: nome, data, onde eu estava. Eu respondi tudo. Quando ela perguntou se eu queria avisar a família, eu olhei para Janaína e depois para Clarissa. Família não. Testemunhas. Clarissa fechou a cortina do box de vidro. O que aconteceu? Minha esposa e a filha dela acabaram de discutir como aproveitar minha morte, trocar beneficiário se eu acordasse confuso e enganar a assinatura. Janaína levou a mão à boca. Clarissa não dramatizou. Pegou uma prancheta. O senhor consegue repetir nomes, frases e contexto? Consigo. Palavra por palavra, não tudo, mas o suficiente para destruir uma pessoa no lugar certo. Ela me avaliou por um segundo. Vou acionar o serviço social e a área jurídica. Enquanto isso, ninguém informa seu estado sem sua autorização, salvo exigência médica. Obrigado. O senhor quer registrar ocorrência? Ainda não. Clarissa franziu a testa. Por quê? Porque cobra só mostra o tamanho quando acha que o sapo já parou de pular. Janaína baixou os olhos. Acho que foi ali que ela entendeu que eu não estava em pânico. Eu estava trabalhando. A assistente social chegou depois. Uma mulher de cabelo grisalho preso, voz baixa e firme, chamada Rosângela. Não trazia pressa no corpo. Sentou perto da cama com um bloco na mão. Seu Ubiraci, me disseram que o senhor pediu proteção de informação e orientação jurídica. Pedi. Quer me contar do começo? Não tenho começo. Tenho flagrante. Contei. Silvia, Mirela, o advogado Cássio, a apólice, o beneficiário, a tentativa de esperar minha piora ou me fazer assinar documento confuso, o tom, as frases, o desprezo. Eu não embelezei, também não chorei. Rosângela escrevia sem interromper, e Clarissa ficou no canto, braços cruzados, ouvindo. Quando terminei, Rosângela perguntou: o senhor tem advogado particular? Tenho, Tobias Lessa, escritório no centro. Meu celular está na gaveta? Janaína abriu a gaveta. Havia um saco plástico com meus pertences. Celular, chave, carteira, aliança, óculos. Ela me entregou o aparelho. Minha mão tremia, mas desbloqueou. Liguei para Tobias. Ele atendeu no segundo toque. Bira? Pelo amor de Deus. Você está vivo? Bibo é útil. Onde você está? Hospital Santa Helena. Quarto de UTI semi-intensiva. Preciso de você agora. O que houve? Olhei para Rosângela. Minha esposa achou que eu era inventário antes de eu virar cadáver. Do outro lado, silêncio curto. Não fale mais nada por telefone. Estou indo. Traga formulário de alteração de beneficiário, revogação de procurações, petição para bloqueio preventivo de contas e um cartório se couber no bolso. Bira. Sim? Você ouviu alguma coisa? Ouvi o suficiente. Então não morre antes de eu chegar. Essa parte eu já adiei. Desliguei. Rosângela levantou. Vou registrar em prontuário que o paciente solicitou restrição de informações a terceiros e atendimento reservado. Terceiros inclui esposa. Neste momento inclui qualquer pessoa que o senhor não autorizar. Clarissa foi até o monitor, conferiu algo e falou sem olhar para mim. O senhor precisa descansar. Depois. Isso não foi pedido. Doutora, com todo respeito, descanso é o que Silvia está tentando antecipar. Ela mordeu a lateral da bochecha para não sorrir. 10 minutos de conversa por vez. Seu coração ainda não recebeu o memorando da sua vingança. Não é vingança. Rosângela parou na porta. Então é o quê? Inventário de caráter. Tobias chegou com o rosto de quem atravessou a cidade, quebrando todas as leis de trânsito sem admitir. Ele era baixo, largo, careca, terno azul amassado e tinha uma raiva profissional que me dava conforto. Não era raiva teatral, era raiva de quem sabe protocolar. Entrou no quarto, viu Clarissa, Rosângela, Janaína e eu acordado. Quem sabe lá fora? Ninguém respondi. Ótimo. Ele abriu a pasta em cima da mesinha. Fala. Senta. Não. Tobias. Se eu sentar, eu bato em alguém depois. Fala. Contei de novo. Mais seco, mais preciso. Cada frase que Silvia tinha dito. O nome do advogado. A ideia de me fazer assinar enganado. O interesse na apólice.
A menção ao apartamento. Mirella falando em indução. Silvia dizendo que me faria assinar pedido de desculpa por sobreviver. Tobias não piscava. Quando terminei, ele respirou pelo nariz. Temos 3 frentes: civil, criminal e reputacional. Reputacional, ela vive de imagem. Não vive? Silvia tinha uma consultoria pequena de etiqueta para eventos empresariais, presença em rede social, palestras sobre luto, recomeço e amor maduro. Dizia que ensinava mulheres a reconstruir a autoestima depois dos 50. Eu paguei boa parte do estúdio onde ela gravava os vídeos. Ela falava de dignidade usando luz que eu comprei. Bieber respondi. Então vamos desligar a luz. Rosângela levantou uma sobrancelha. Tobias percebeu. Dentro da lei. Defina dentro, eu disse. Dentro o bastante para eu não perder minha carteira. Serve. Ele me entregou alguns papéis. Primeiro, revogação de qualquer autorização informal de acesso financeiro. Segundo, comunicação imediata às seguradoras. Terceiro, alteração de beneficiários, se a companhia aceitar com certificação médica de capacidade. Quarto, notificação extrajudicial para bancos bloquearem movimentações suspeitas. Quinto, boletim de ocorrência, mas só depois de amarrarmos os documentos. E o testamento? Você consegue escrever? Olhei para minha mão. Tremia. Feio, mas consigo. Tobias tirou uma caneta da pasta. Feio é ótimo. Tremor de homem saindo de UTI tem mais autenticidade que assinatura bonita demais. Clarissa se aproximou. Eu posso emitir declaração de lucidez, mas não vou dizer que ele está apto a qualquer esforço sem limite. Não preciso de milagre, doutora. Preciso de janela. Ela olhou para mim. Seu Ubiraci, o senhor entende a natureza dos atos que pretende praticar? Entendo. Estou retirando vantagem... Entendo. Estou retirando vantagem patrimonial de uma pessoa que acabou de demonstrar intenção de se aproveitar da minha incapacidade. Entende consequências? Entendo. Ela vai me odiar viva, em vez de me herdar morto. Clarissa escreveu. Tobias soltou um assobio baixo. Bira, você volta do quase além com legenda pronta. Economiza energia. Janaína e Rosângela serviram como testemunhas em parte do procedimento hospitalar. Tobias chamou uma tabeliã conhecida que estava próxima em diligência. A seguradora pediu formulário próprio, assinatura, cópia de documento e relatório médico. A mão falhou na primeira tentativa. Tobias segurou meu pulso, não para guiar, mas para impedir que a raiva fizesse o traço virar rasgo. Devagar. Ela está no corredor. Melhor. Toda cobra odeia a porta fechada. Eu assinei. O beneficiário principal passou a ser Caetano, meu sobrinho mais velho, e a reserva ficou com Inês, minha sobrinha. Também deixei uma cláusula específica. Nenhum bem móvel ou imóvel adquirido antes do casamento seria objeto de liberalidade em favor de Silvia ou Mirella. Tobias redigiu aquilo com gosto. Isso é uma pedrada elegante, ele disse. Elegância foi o erro dela. Não. O erro dela foi conversar perto de defunto mal confirmado. A tabeliã chegou no fim da tarde com máscara, pasta marrom e um olhar que já tinha visto famílias piores do que novela das 9. Leu tudo, fez perguntas, pediu que eu repetisse com minhas palavras o que estava assinando. Repeti. Ela pediu que eu dissesse por que queria alterar. Eu olhei para o gravador autorizado em cima da mesa. Porque minha esposa tratou minha recuperação como obstáculo financeiro. A tabeliã não reagiu. Está registrado. Quando ela saiu, eu estava exausto. O corpo cobrava juros. Clarissa desligou uma luz, mandou Tobias embora por alguns minutos e avisou que, se meu batimento subisse mais, ela expulsaria todo mundo com autoridade médica. Tobias guardou a pasta. Amanhã elas vão saber. Hoje não? Hoje elas acham que ainda tem plano. Amanhã descobrem que tem problema. Quero estar sentado. Para quê? Para mastigar alguma coisa quando ela entrar. Ele sorriu sem alegria. Cruel. Não. Brasileiro. Dormi pouco. Não foi sono profundo. Foi um mergulho quebrado por máquinas, passos e lembranças. Em cada intervalo, eu via Silvia inclinada sobre mim, chamando-me de mole. Eu via Mirella calculando a assinatura. Via minha irmã Eulália, sentada na varanda da casa antiga em Cariacica, rindo com um copo de café na mão, chamando meus sobrinhos para comer bolo. Eulália nunca me pediu nada, talvez por isso eu tivesse deixado tanto para os filhos dela. Na manhã seguinte, Janaína apareceu com uma bandeja. A cozinha mandou mingau. Isso parece punição. É hospital, seu Ubiraci. Punição com nota fiscal. Tem pão? Ela olhou para a porta.
tem um pão francês contrabandeado pela Copa. Janaína, você tem futuro no crime humanitário. Ela colocou o pão numa toalha de papel. A sua esposa está perguntando desde cedo por boletim médico. O que disseram? Que a equipe faria contato quando houvesse atualização autorizada. Ela gritou, ela sorriu. Pior. Muito pior. Tobias chegou antes de Sílvia, com outra pasta e olheiras novas. Rosângela veio junto. Clarissa autorizou uma conversa curta. Eu pedi para sentar. 2 enfermeiras ergueram a cabeceira. O peito doeu. A dignidade também. Mas eu fiquei ereto bastante para parecer menos vítima. Pronto? Tobias perguntou. Não. Ótimo. Ninguém pronto demais presta. Às 9 e pouco a porta abriu. Sílvia entrou primeiro. Vestido bege, cabelo preso, óculos escuros na cabeça, uma ecobag cara no braço. Mirella veio atrás, celular na mão, expressão ensaiada de filha preocupada de comercial de plano de saúde. Sílvia olhava para a tela do celular. Eu exijo falar com a médica responsável, porque esse hospital está tratando a família como... Ela levantou o rosto. Eu mordi o pão. O silêncio dela foi lindo. Não bonito. Lindo. Como vidraça rachando sem cair. Mirella parou tão rápido que bateu no ombro da mãe. Mãe. Sílvia tirou os óculos da cabeça devagar. Bira? Eu mastiguei. Engoli. Tomei água. Sobrevivi. Desculpa o transtorno. Mirella levou a mão ao peito. Graças a Deus. Não coloca Deus como cúmplice, eu disse. Tobias fechou a pasta com um estalo discreto. Sílvia só então percebeu que ele estava ali. Quem chamou esse homem? O defunto Tobias respondeu. Sílvia endireitou o corpo. Eu sou esposa dele, e eu sou advogado dele. Hoje, isso pesa mais. Mirella se recuperou primeiro. Seu Ubiraci, a gente estava tão preocupada. Mamãe não dormiu. Nemu. Sílvia deu um passo. Meu amor, você está confuso. Deve ter ouvido coisas soltas. Eu estava desesperada, falando de possibilidades médicas, financeiras, burocráticas. Você disse que eu era mole. Ele apiscou. Oque. Disse que eu virava escada. Disse que eu protegia fantasma. Disse que me faria assinar pedido de desculpa por sobreviver. Mirella ficou branca. Sílvia riu sem-som. Você estava sedado. Não o bastante para continuar casado. A frase caiu no quarto e ficou de pé. Sílvia olhou para Tobias. Isso é absurdo. Ele está claramente sendo manipulado. Doutora, eu quero uma médica aqui agora. Clarissa entrou como se tivesse esperado a deixa. Estou aqui. Ele não está em condição de tomar decisões. Clarissa consultou o prontuário no tablet. Ontem ele respondeu corretamente a todas as avaliações de orientação. Compreendeu atos civis praticados e foi avaliado durante todo o processo. Processo? Que processo? Tobias abriu a pasta. Revogação de autorizações, comunicação à seguradora, alteração de beneficiários, notificação aos bancos, ata notarial de declaração e início de medida cautelar. Mirella segurou a maçaneta da porta. Alteração de beneficiários. Eu olhei para ela. Perdeu a pressa? Sílvia apontou para mim. Você não pode fazer isso comigo. Fiz acordado. Eu cuidei de você. Cuidou da contagem regressiva. Ela respirou fundo. Tentou chorar. Os olhos encheram, mas não de água suficiente. Bira, meu amor, você sabe como eu fico quando estou sob pressão. Eu falo besteira. Eu não queria sua morte. Queria minha assinatura ou meu silêncio. A morte era só a opção mais limpa. Monstro. Vivo. Mirella explodiu. Você não tem ideia do que minha mãe sacrificou por você. Tobias virou a cabeça. Sacrificou o quê? A discrição? Cala a boca. Mirella gritou. Sílvia levantou a mão para conter. Lá. Mais tarde demais. O rosto dela mudou. Aquela máscara de viúva antecipada escorregou e mostrou a mulher do corredor. Você acha que esses sobrinhos ligam para você? Sílvia disse, olhando direto para mim. Eles vão pegar seu dinheiro e te largar numa cadeira de rodas. Talvez. Ela se aproximou da cama. Eu estava aqui, esperando. Eu salvei sua vida quando você caiu. E tentou herdar a gratidão. Ingrato. Preciso estar vivo para ser. Ela fechou a mão. Janaína apareceu perto da porta. Rosângela também. Sílvia viu testemunhas e recuou 1 centímetro. Tobias tirou outra folha. Senhora Sílvia, por orientação do meu cliente, qualquer contato futuro deve ser feito por advogado. Também foi solicitada a investigação de movimentações financeiras feitas a partir de contas conjuntas e cartões vinculados ao senhor Ubiraci durante a internação. Mirella virou para a mãe. Que movimentações?
Sílvia não olhou para ela. Despesas domésticas. Tobias sorriu. Ótimo. Então será fácil explicar os R$ 38.000 transferidos para uma conta de marketing digital no nome da sua filha, os R$ 22.000 pagos a uma agência de reputação e os R$ 17.000 enviados a um escritório que, curiosamente, pertence ao Dr. Cássio. Mirella largou a maçaneta. Mãe? Não fala nada, Sílvia sibilou. Eu olhei para Mirella. Obedece. Foi assim que você chegou até aqui. Ela me encarou com ódio. Você vai se arrepender. Já me arrependi. Só estou corrigindo. Sílvia tentou recuperar postura. Eu vou contestar tudo. Você assinou em leito de hospital. Qualquer juiz vai ver abuso. Tobias apontou para Clarissa, Rosângela e Janaína. Com laudo de lucidez, assistente social, testemunhas, ata notarial e gravação autorizada da declaração espontânea, boa sorte. Eu gosto de audiência com ar-condicionado. Sílvia deu um sorriso fino. Tobias, você sempre foi um cachorro de briga. Só quando farejo carne podre. Rosângela interveio. Peço que a senhora se retire. O paciente precisa repousar. Paciente? Ele está armando contra a própria esposa. Eu coloquei o copo na mesa. Não sou contra minha esposa. Sou contra a mulher que usou esse cargo. Por um segundo, Sílvia perdeu tudo. Não chorou. Não gritou. Só me olhou como quem percebe que apostou alto numa mesa errada. Você sempre foi menor do que pensava, ela disse. Então coube no espaço entre sua frase e sua queda. Ela saiu. Mirella foi atrás, mas antes lançou uma última palavra. Velho nojento. Janaína fechou a porta. Eu encostei a cabeça no travesseiro. O corpo inteiro tremia agora. Não de medo, de gasto. Tobias se aproximou. Você quer parar? Quero café? Você quase morreu. Por isso mesmo, as horas seguintes foram uma mistura de hospital e guerra de cartório. Tobias descobriu que Sílvia havia solicitado orçamento para uma campanha de gestão de crise familiar antes mesmo de eu acordar. Mirella tinha mandado mensagens para uma amiga dizendo que, em breve, a vida ia destravar. O advogado Cássio, tão discreto no corredor da tragédia, tinha recebido dinheiro de uma conta conjunta sem autorização expressa minha, enquanto eu estava incapaz. Não era só ganância, era cronograma. Tobias queria entrar pesado no mesmo dia. Bloqueio de valores, cautelar de separação de corpos, preservação de provas digitais, representação na OAB contra o Cássio, se ele orientou fraude, notícia-crime por tentativa de estelionato e abuso contra vulnerável. E reputação? Ela abriu o notebook. Essa parte precisa de precisão. Nada de exposição irresponsável. Vamos usar fatos públicos, depois que protocolados. Você não posta raiva. Você publica documento. Ela ensina dignidade online. Então o mercado vai adorar a aula prática. No meio da tarde, Caetano apareceu. Meu sobrinho entrou no quarto com os olhos vermelhos e uma sacola de roupa limpa na mão. Era grandão, barbeiro, tatuagem no antebraço, voz de menino quando me viu. Tio. Não começa. Ele parou. Começar o quê? Cara de enterro. Já teve gente demais ensaiando. Ele soltou um riso quebrado e me abraçou com cuidado. O peito doeu, mas eu deixei. A Inês está vindo, ele disse. Não precisava. Precisava sim. Tobias explicou o básico. Caetano escutou sem interromper, mas a mandíbula dele travou quando ouviu as frases de Sílvia. Quando Tobias falou das transferências, Caetano se levantou. Eu vou lá fora. Para quê? Perguntei. Respirar. Mente direito. Ele ficou parado. Quebrar a cara de alguém. Senta, tio. Senta, Caetano. Ele sentou. Contrariado. Se você bater, ela vira vítima, eu disse. Se você calar, ela vira ré. Ele passou a mão no rosto. Como você consegue falar assim? Porque eu ainda estou com pouco ar para discurso longo. Inês chegou chorando silencioso, daquele jeito que dá mais trabalho que choro barulhento. Ela segurou minha mão e não perguntou nada por minutos. Depois disse, a tia Eulália ia matar essa mulher. Sua mãe era baixa. Não alcançava. Inês riu chorando. Ela subia numa cadeira. A presença dos dois mudou o quarto. Até então eu estava lutando contra Sílvia. Com eles ali, lembrei pelo que eu estava lutando. Não era dinheiro. Dinheiro era a parte que cabia no banco. O resto era a decisão de não deixar alguém reescrever minha vida enquanto eu respirava baixo. No fim daquele dia, Tobias protocolou as primeiras medidas. As contas foram monitoradas. A seguradora recebeu a alteração e bloqueou qualquer pedido divergente.
O hospital registrou restrição de acesso ao meu prontuário. Silvia tentou ligar do corredor para a administração, para um diretor, para um vereador que ela conhecia de evento. Descobriu que cartão de visita não abre prontuário. Na noite seguinte, ela mudou de tática, mandou áudio. Tobias colocou no viva voz, com minha autorização. A voz dela vinha doce, rachada, perigosa. Bira, eu sei que você está ferido. Eu também estou. A Mirella está destruída. Você ouviu pedaços de uma conversa em um momento de desespero. Eu nunca quis te machucar. Só estava tentando entender como sobreviver caso você partisse. Você sempre controlou tudo. Dinheiro, casa, decisões. Eu me senti abandonada antes mesmo de você morrer. Por favor, não deixe esse Tobias colocar veneno entre nós. Eu sou sua mulher. Volta para mim antes que seja tarde. O áudio acabou. Tobias olhou para mim. Quer responder? Quero. Ele preparou a gravação. Eu falei devagar. Silvia, se você queria sobreviver à minha morte, não precisava ensaiar minha assinatura. Qualquer novo contato será por advogado. Só isso? Tobias perguntou. Su, está aprendendo. Com a melhor cobra. Eu sou advogado. Eu sei o que disse. No terceiro dia, veio a primeira tentativa pública. Silvia postou uma foto antiga nossa na cafeteria, ela com a mão no meu ombro, eu rindo de alguma coisa fora do quadro. A legenda dizia: nem toda dor aparece no exame. Algumas vêm da ingratidão de quem você cuidou. Não me citava, não precisava. As amigas comentaram corações, frases de força, acusações veladas contra homens frios. Mirella compartilhou com texto. Minha mãe salvou uma vida e recebeu traição. Tobias me mostrou. Quer derrubar? Não. Por quê? Deixa subir. Bira, quanto mais alto, mais bonito quando cai. Ele gostou contra a própria ética. Você está me preocupando e me dando orgulho ao mesmo tempo. Silvia continuou. Fez vídeo chorando sem borrar maquiagem, falando de mulheres maduras que amam homens difíceis, de hospital, de abandono. Disse que pessoas próximas estavam tentando tirar dela direitos básicos. Não falou de apólice. Não falou de transferência. Não falou de Mirella perguntando se dava para me induzir. O vídeo bateu milhares de visualizações em poucas horas. Ela recebeu convites para lives. Uma página local repostou: empresária capixaba denuncia violência patrimonial após drama no hospital. Caetano ficou furioso. Tio, ela está te chamando de agressor. Ainda não. Como não? Está preparando o terreno. Inês tremia de raiva. A gente precisa responder. Eu olhei para Tobias. Precisa? Ele cruzou os braços. Juridicamente, responder cedo dá munição. Responder com documento na hora certa dá sentença social. Então esperamos. A espera durou menos do que eu imaginava. Porque gente que mente para a plateia começa a acreditar no aplauso. E quando acredita, exagera. Silvia marcou uma live para sexta-feira à noite. Título: Quando o amor vira processo, minha verdade. Mirella apareceu ao lado, com cara de filha ferida. Cássio, o advogado, ficou nos comentários como especialista, dizendo que idosos podem ser manipulados por terceiros interessados. Eu assisti do quarto, já fora da semi-intensiva, com Tobias sentado na poltrona e Janaína entrando de vez em quando, para fingir que não estava curiosa. Silvia falou bonito. Falou de sacrifício. Falou de noites sem dormir. Falou que eu tinha sido isolado por parentes interessados. Falou que Tobias era um advogado agressivo. Falou que eu não estava mentalmente bem. Aí errou. Em nenhum momento houve interesse financeiro, ela disse, olhando direto para a câmera. Eu nunca movimentei um centavo dele sem autorização. Nunca falei em seguro. Nunca falei em herança. Isso é uma invenção cruel. Tobias pausou a live. Agora eu disse. Ele já tinha preparado uma nota. Curta, sem adjetivo. Publicada no perfil da cafeteria, que ainda tinha seguidores fiéis. Também enviada a 2 jornalistas locais que conheciam Tobias por cobrir processos empresariais. A nota dizia que, por orientação jurídica, eu informava estar lúcido, vivo e em recuperação. Que medidas judiciais haviam sido tomadas para preservar patrimônio e documentos, que existiam registros hospitalares, declaração médica, ata notarial e movimentações financeiras contestadas, que qualquer acusação pública de incapacidade ou manipulação seria respondida judicialmente. Junto, anexou apenas uma imagem, o protocolo da medida cautelar com tarjas nos dados sensíveis. Nenhum áudio, nenhuma frase de Silvia, só documento.
A live começou a desandar em tempo real. Mirella olhava para outro celular. Mãe. Sílvia continuou falando. Como eu dizia, existe muita maldade quando uma mulher... Mãe Mirella repetiu, mais baixo. Os comentários mudaram. Que protocolo é esse? Tem processo? Por que você disse que não tinha dinheiro envolvido? O hospital confirmou lucidez? Cadê o advogado? Cássio parou de comentar. Sílvia tentou sorrir. Gente, estão tentando me calar. Eu gravei um vídeo de 20 segundos. Tobias quase engasgou. Não combinamos vídeo. Eu combinei comigo. Bira. Sem drama. Só presença. Ele pensou. Depois apontou o celular. Eu estava pálido, magro, com acesso no braço e a voz ainda áspera. Olhei para a câmera. Sílvia, você disse ao vivo que nunca falou em seguro. Eu estava acordado quando falou. Pare agora. Foi tudo. Tobias ficou imóvel. Você acabou de colocar fogo no salão. Ela que alugou, ele publicou. A internet tem fome, mas também tem faro. A frase rodou rápido. Não porque eu era famoso. Eu não era. Mas porque Sílvia tinha construído uma imagem pública de mulher elegante, conselheira de recomeços, especialista em amor maduro. A contradição era perfeita demais. O vídeo dela chorando e o meu, seco, de hospital, ficaram lado a lado em páginas de fofoca local. Na manhã seguinte, uma marca que patrocinava os cursos dela removeu o nome do site. Um espaço de eventos cancelou uma palestra. 2 ex-alunas apareceram dizendo que Sílvia vendia consultorias emocionais e depois oferecia planejamento de proteção patrimonial com parceiros. Uma delas mencionou Cássio. Tobias salvou tudo. Foi aí que Mirella veio sozinha. Sem mãe. Sem maquiagem pesada. Sem câmera. Janaína avisou. A filha dela está pedindo para falar com o senhor. Entra Tobias, Rosângela, e a porta fica aberta. Mirella entrou menor. Ainda bonita, ainda arrogante, mas com olheiras que não combinavam com filtro. Eu quero falar sem minha mãe. Você está falando. Ela olhou para Tobias. Chama-la. Então escreve num diário. Ela fechou os olhos. Eu não sabia de tudo. Tobias pegou a caneta. Excelente começo para uma mentira mediana. Mirella respirou fundo. Eu sabia do seguro. Sabia que minha mãe estava preocupada, mas não sabia que ela tinha transferido dinheiro para o Cássio. Não sabia que ela ia falar aquilo no quarto. Você perguntou se dava para me induzir a assinar. Ela mordeu o lábio. Eu estava assustada, com minha morte, com a vida dela depois, honesta pelo menos. Ela deu um passo, mas Tobias levantou a mão. Distância. Mirella olhou para mim irritada. Você não entende minha mãe. Ela passou a vida dependendo de homem que prometia e sumia. Quando te conheceu, ela viu segurança. Segurança não é senha de banco. Ela te amou do jeito dela. O jeito dela precisava de beneficiário. Você é cruel. Sou tarde. Mirella deixou escapar uma lágrima. Não sei se era verdadeira. Naquela altura, verdade e utilidade usavam a mesma roupa. Se eu colaborar, você tira meu nome. Tobias soltou um riso pequeno. Agora chegamos na igreja certa. Eu posso entregar mensagens, ela disse rápido. Áudios. Contratos. Minha mãe e Cássio conversavam por aplicativo. Ela apagou, mas eu tenho prints. Ela me mandava tudo porque achava que eu precisava aprender a não ser trouxa. Eu olhei para ela. E você aprendeu? Mirella baixou os olhos. Aprendi que trouxa era eu. Essa frase foi a primeira coisa humana que ouvi dela. Tobias não amoleceu. Você entrega tudo pelo canal formal. Sem acordo verbal. Sem promessa de imunidade. Sem teatro. Eu quero proteção. De quem? Ela olhou para o corredor. Da minha mãe. O quarto ficou quieto. Ali, por uma fresta, apareceu outra história. Mirella talvez não fosse só cúmplice. Talvez fosse cria. Mas eu não tinha saúde para salvar a adulta, que tinha me chamado de velho nojento na véspera. Mirella, eu disse. Eila Olhau. Você terá a proteção que a lei der. De mim, só terá distância. Ela chorou de verdade, ou fez melhor que antes. Deixou um pendrive com Tobias e saiu sem pedir desculpa. Isso me disse mais do que se tivesse pedido. Pedido de desculpa, em gente daquele tipo, costuma ser só recibo para desconto futuro. O pendrive mudou tudo. Tinha mensagens de Sílvia para Cássio. Não frases soltas, conversas. Ele não atualizou nada. Se sair do coma confuso, conseguimos uma assinatura. Preciso garantir que Mirella não fique sem nada. O prazo da apólice está acabando. Se ele morrer antes, qual caminho? Cássio respondia com cautela jurídica nojenta, nunca mandando cometer crime, mas desenhando portas.
Sem capacidade não há assinatura válida. Com melhora cognitiva parcial, é possível colher manifestação desde que não haja contestação. Evite testemunhas hostis. Evite testemunhas hostis. Eu ri quando Tobias leu. O que foi? Ele perguntou. Janaína vai adorar saber que foi hostil, só por ter ouvido. Você tem senso de humor inadequado. Tem o coração remendado. É o que sobrou. Com as mensagens, Tobias entrou com um pedido mais forte. A representação contra Cássio foi protocolada. A cautelar ganhou corpo. Silvia recebeu intimação. A live desapareceu do perfil dela, mas já tinha sido salva por metade da cidade. Ela tentou publicar nota dizendo que estava sendo vítima de violência digital coordenada. Tobias respondeu com silêncio. Silêncio. Quando você tem documento, é uma sala cheia. Recebi alta alguns dias depois. Não voltei para casa sozinho. Caetano me levou. Inês foi antes, abriu janelas, jogou fora flores murchas, trocou lençóis. Quando entrei no apartamento, a sala estava igual e não estava. O sofá onde Silvia gravava vídeos parecia cenário de golpe. A xícara preferida dela ainda estava na pia. Um batom esquecido no banheiro. Um casaco no armário. Coisas pequenas, íntimas, irritantes. A traição nunca sai de casa de uma vez. Ela fica em objetos. Caetano pegou o casaco. Lixo. Caixa. Você ainda quer devolver? Quero prova de que não fiquei com nada dela. Até nisso, principalmente nisso. Ele balançou a cabeça. Eu teria queimado. Por isso você corta cabelo e eu corto o contrato. Naquela noite, sentado na poltrona, com remédios alinhados na mesa e o peito reclamando de cada respiração funda, assisti a uma reportagem local. Não citaram meu nome completo. Disseram: empresária de consultoria afetiva é investigada após disputa patrimonial envolvendo marido hospitalizado. Mostraram uma foto desfocada de Silvia saindo de um prédio, óculos escuros, empurrando o microfone de um repórter. A senhora nega ter tentado alterar beneficiário de seguro durante a internação do seu marido? Isso é uma perseguição misógina, ela respondeu. A mensagem sua sobre prazo de apólice. Ela parou. Meio segundo. O suficiente. Sem comentários. Eu desliguei a televisão. Caetano, que estava na cozinha, perguntou: não quer ver? Já a vi. E como se sente? Pensei. Cansado. Su? Não subestima o cansaço. Ele é a forma mais honesta da vitória. A semana seguinte foi de pancada silenciosa. O banco confirmou movimentações irregulares feitas enquanto eu estava internado. A agência de reputação devolveu parte do valor para não entrar na briga. Cássio foi afastado de um projeto grande. Silvia perdeu contratos. Mirella entregou mais arquivos. Talvez por medo, talvez por vingança contra a própria mãe. Descobrimos que Silvia havia consultado uma funerária antes mesmo do médico falar em prognóstico reservado. Não contratou, só pediu valores. Quando Tobias me contou, eu fiquei quieto. Birá? Quanto? Oque? Quanto custava meu fim? Ele hesitou. Plano médio. Cerimônia simples. Cremação. Econômica até no luto. Quer incluir isso? Não. Por quê? Mau gosto não é crime. Ainda bem, senão metade da cidade estava presa. Silvia tentou acordo. Primeiro por Cássio, antes de ele perceber que precisava de advogado próprio. Depois, por uma defensora particular nova. A proposta era simples. Ela devolveria parte dos valores, renunciaria a qualquer discussão patrimonial e publicaria nota vaga dizendo que houve mal-entendido familiar se eu retirasse representações e parasse de alimentar exposição. Tobias leu a proposta em voz alta na minha sala. E então, não. Quer contraproposta? Quero. Ele pegou a caneta. Diga. Devolve tudo. Assume por escrito que mentiu ao dizer que eu estava incapaz. Retira qualquer conteúdo insinuando abuso, renuncia a bens, paga os custos e nunca mais usa minha imagem, minha doença ou meu nome em palestra, curso, postagem ou entrevista. E as representações seguem. Tobias sorriu. Isso não é acordo. É autópsia. Ela queria a minha. A contraproposta voltou recusada em menos de 1 hora. Ótimo. A audiência preliminar aconteceu por videoconferência. Eu ainda estava fraco para ir ao fórum. Silvia apareceu na tela com blazer claro, cabelo impecável, fundo neutro. Mirella estava em outro quadradinho, sem maquiagem, olhando para baixo. Cássio não apareceu como advogado. Apareceu como interessado em procedimento paralelo, o que me deu uma satisfação pequena e feia. A juíza ouviu Tobias,
Ouviu a advogada de Sílvia, analisou documentos iniciais e manteve bloqueio preventivo de valores. Determinou preservação de dados, proibiu Sílvia de divulgar conteúdo com minha imagem ou informações médicas e fixou multa por descumprimento. Também encaminhou notícia ao Ministério Público para avaliar vulnerabilidade e fraude patrimonial. Sílvia pediu a palavra. Excelência, eu só quero cuidar do meu marido. A juíza olhou para o processo. Senhora, neste momento, há indícios de que a senhora queria cuidar da destinação patrimonial dele. Sílvia ficou vermelha. Eu não sorri. Não na tela. Por dentro, sim. Depois da audiência, ela me ligou de número desconhecido. Tobias tinha orientado não atender. Atendi. Às vezes a pessoa precisa ver a cobra dar o bote para confirmar o veneno. Você venceu, ela disse, sem oi. Eu coloquei no viva voz e acenei para Tobias, que estava ao lado. Venci o quê? Não se faça de santo. Você destruiu minha imagem. Não. Eu tirei o filtro. Você acha bonito humilhar uma mulher que te acompanhou em hospital? Bonito? Não. Necessário? Sim. Eu podia ter deixado você no chão aquele dia. Tobias levantou a cabeça. Eu fechei os olhos por um instante. Repete. Ela percebeu. Não. Coragem, Sílvia. Você sempre gostou de frase forte. Você gravando, você ligando. Do outro lado, respiração dura. Eu devia ter ido embora quando te vi caído, mas chamou socorro. Foi seu último ato decente. Estou preservando ele. Eu te odeio. Chegou atrasada. Eu já assinei. Ela desligou. Tobias ficou me encarando. Você tem uma calma que beira defeito mental. Não é calma, é pressão baixa. Esse áudio entra. O áudio entrou. Não na internet, no processo. Essa era a diferença que Sílvia nunca entendeu. Ela lutava por narrativa. Eu lutava por registro. Narrativa grita, registro fica. Nas semanas seguintes, minha cafeteria reabriu parcialmente. Eu não podia trabalhar no balcão, mas fazia questão de sentar numa mesa do canto por algumas horas. Clientes antigos vinham com cuidado, como se eu fosse quebrar se perguntassem demais. Alguns sabiam, outros fingiam não saber. Uma senhora chamada Dona Zélia, que tomava cappuccino sem espuma desde antes de Sílvia existir, colocou a mão no meu ombro e disse: meu filho, tem gente que não casa, investe. Eu rendi mal. Ela deu uma gargalhada. Rendeu foi prova. A frase dela ficou comigo. Sílvia sumiu por um tempo. Depois voltou em outra plataforma, menor, falando de cancelamento injusto e mulheres maduras silenciadas. Durou pouco. Alguém comentou com o link da decisão que a proibia de usar minha imagem. Alguém perguntou sobre a apólice. Alguém marcou a agência que a patrocinava. A internet que ela alimentou aprendeu a morder. Lá, eu não comemorava cada queda, não por nobreza, por fadiga. Existe um prazer curto em ver máscara cair, mas depois vem o trabalho de limpar caco. Meu apartamento precisava ser reorganizado, meu corpo precisava reaprender escadas, meus sobrinhos precisavam parar de me olhar como se eu fosse desaparecer entre uma xícara e outra. Um mês depois, Sílvia aceitou o acordo civil quase nos termos que recusara. Devolução integral dos valores comprovados, renúncia a qualquer pretensão sobre bens anteriores ao casamento, obrigação de apagar conteúdos, retratação escrita enviada aos mesmos parceiros comerciais para quem ela insinuara abuso e cláusula de não aproximação por tempo determinado. As representações contra ela e Cássio seguiram seus caminhos. Tobias disse que aquilo era o melhor resultado prático. Você queria cadeia? Ele perguntou. E pensei. Queria que ela entrasse em todos os lugares com a própria verdade pendurada no pescoço. Isso já aconteceu. Então serve. A retratação dela chegou por e-mail antes de ser publicada. Curta, seca, redigida por advogada. Declaro que o senhor Ubiraci Arimateia Fagundes estava lúcido quando tomou decisões patrimoniais após sua internação e que publicações anteriores podem ter gerado interpretação incorreta sobre sua capacidade e sobre a atuação de familiares e procuradores. Fraca Inês disse. Jurídica Tobias corrigiu. Covarde Caetano acrescentou. Útil eu fechei. A publicação da retratação não viralizou como a acusação. Retratação nunca viraliza igual mentira, mas foi suficiente para quem importava. Parceiros, clientes, conhecidos, advogados, bancos, seguradora, família. Sílvia perdeu o verniz de especialista em dignidade. Mirela se mudou para Vila Velha e fechou o perfil por um tempo. Cássio passou a responder procedimento ético e perdeu a pose de conselheiro invisível.
Nada disso devolveu minha confiança, mas devolveu minha casa. No primeiro domingo em que consegui caminhar sem ajuda até a padaria, encontrei Sílvia na rua. Foi tão comum que quase pareceu injusto. Ela vinha do mercado com uma sacola pequena, sem blazer, sem câmera, sem Mirella. O cabelo preso de qualquer jeito. Por um segundo, vi a mulher que conheci no jantar de uma amiga anos antes. A mulher que riu da minha piada ruim sobre café coado. A mulher que, talvez, em algum ponto, tenha gostado de mim do modo limitado com que gente faminta gosta de quem parece mesa posta. Ela parou. Você está melhor. Estou. Magro. Hospital não tem boa confeitaria. Ela olhou para o chão. Eu perdi quase tudo. Não. Você perdeu o que usava para esconder. O rosto dela endureceu. Você precisava ir tão longe? Eu segurei a sacola de pão contra o peito. O cheiro quente subia. Você perguntou quanto valia minha morte. Eu só respondi quanto custava sua mentira. Ela apertou a sacola do mercado. Eu tive medo. Eu também. Não parece. Porque eu não transformei medo em plano contra você. Ela ficou em silêncio. Um ônibus passou soltando fumaça. Uma moto buzinou. A vida comum, mal educada, continuava. Eu sinto muito, ela disse. Eu procurei remorso no rosto dela. Talvez houvesse. Talvez fosse só cansaço. Naquele ponto não fazia diferença. Tem pedido de desculpa que chega depois que a porta já virou parede. Oisai. Ela levantou os olhos esperando o complemento. Perdão. Abertura. Uma fresta. Eu dei a ela a única coisa honesta que restava. Mas saber não muda nada. Passei por ela e continuei andando. Não olhei para trás. Não porque sou forte. Porque ainda ficava tonto se virasse rápido. No Natal, Caetano e Inês fizeram ceia no meu apartamento. A mesa ficou cheia demais para 3 pessoas. Então chamamos Janaína, que trouxe a mãe, e Tobias, que disse que não celebrava nada, mas apareceu com pudim. Rosângela mandou uma mensagem curta desejando paz. Clarissa enviou um áudio dizendo para eu não abusar do sal. A vida tem esse humor. Algumas famílias entram pelo sangue, outras pela porta do hospital segurando um copo de água. Depois da comida, Caetano puxou um brinde. Ao tio Bira, que voltou só para dar trabalho. Sempre fui pontual, eu disse. Inês levantou o copo. A mãe. Porque se ela estivesse aqui, teria xingado todo mundo antes da sobremesa. Rimos. E doeu menos. Mais tarde, quando todos estavam na sala, fui até a varanda. Vitória brilhava úmida, barulhenta, viva. O mar ao longe era uma faixa escura. Pensei no quarto do hospital, no monitor, na mão de Sílvia apertando a minha como quem testava a posse. Pensei no momento em que abri os olhos para Janaína e escolhi não gritar. A raiva queria espetáculo. A sobrevivência pediu método. Muita gente imagina que a virada de uma história acontece quando o vilão é exposto. Não é. A virada acontece antes, no segundo em que você decide não oferecer sua dor como prova de descontrole. Eu não destruí Sílvia com escândalo. Ela se destruiu com frase, transferência, postagem e pressa. Eu só guardei cada peça no lugar certo. Meses depois, a cafeteria ganhou um movimento novo. Alguns vinham pelo café, outros por curiosidade. Um rapaz me perguntou uma vez se eu era o senhor do vídeo do hospital. Eu disse que não servíamos esse sabor. Ele ficou vermelho e pediu expresso. Dona Zélia ouviu e falou alto. Aqui a fofoca vem sem açúcar, meu filho. A vida seguiu desse jeito. Imperfeita. Melhor. A recuperação do corpo foi mais lenta que a do processo. Tinha dia em que eu acordava irritado por precisar de ajuda para abrir pote. Tinha dia em que a memória do quarto vinha inteira e eu precisava sentar. Tinha dia em que eu sentia falta da Sílvia antiga e isso me dava raiva de mim mesmo. Porque traição não apaga lembrança boa. Só coloca veneno retroativo nela. Numa tarde de chuva, Tobias passou na cafeteria com a última atualização. O acordo cumprido, valores devolvidos, restrições mantidas, procedimento contra Cássio avançando. Sílvia tinha tentado voltar ao mercado com outro nome de projeto, mas as buscas ainda mostravam a história. A reputação dela não morreu, ficou manca. Satisfeito? Tobias perguntou. Eu servi café para ele. Não é uma palavra boa. Qual é? Livre, talvez. Liberdade dá menos ibope. Por isso é melhor. Ele bebeu e fez careta. Forte. Café fraco é mentira quente. Você precisa escrever essas coisas. Para virar curso da Sílvia, ele quase cuspiu café. Naquela noite gravei um áudio para Caetano e Inês. Não era testamento.
Esse já estava atualizado, registrado, blindado. Era só voz. Falei de Eulália, da infância deles, da casa antiga, do motivo de eu ter deixado tudo organizado. Disse que documento não é falta de amor. É amor sem improviso. Depois enviei. Inês respondeu com coração. Caetano respondeu. Para de falar como se fosse morrer, velho. Eu mandei. Obedeço quando der vontade. E é aqui que deixo a parte que mais incomoda. Eu não me tornei uma pessoa melhor depois disso. Não virei santo. Não perdoei em câmera lenta olhando para o mar. Não abracei a dor como professora. Algumas dores são péssimas professoras. Só gritam. O que eu fiz foi mais simples. Parei de confundir calma com passividade. Calma não é aceitar tapa. Calma é escolher onde a mão do outro vai aparecer marcada. Se eu tivesse aberto os olhos no primeiro insulto, Sílvia teria chorado, Mirella teria negado, Cássio teria se escondido, e eu talvez tivesse virado um velho confuso acusando esposa dedicada. Se eu tivesse esperado demais, talvez elas conseguissem outro caminho. A medida certa foi ficar imóvel até a mentira completar a própria frase. Hoje, quando sento na cafeteria e vejo casais discutindo baixinho sobre conta, filho, herança, viagem, eu não viro conselheiro. Não tenho esse direito. Mas às vezes, quando alguém comenta que documento é coisa fria, eu digo, frio é deixar sua vontade na mão de quem está esperando você esfriar. Alguns riem. Alguns entendem. Sílvia não voltou a falar comigo. Mirella mandou uma mensagem muitos meses depois. Eu devia ter saído daquele quarto. Não respondi. Talvez um dia ela se torne alguém que sai do quarto antes da crueldade virar plano. Torço de longe, bem longe. Quanto a mim, ainda caminho devagar. Ainda carrego o remédio no bolso. Ainda tenho uma cicatriz pequena onde o acesso machucou. Ainda acordo algumas madrugadas ouvindo, dentro da cabeça, a frase dela. Esse velho achou que podia casar comigo e continuar protegendo o fantasma. Ela estava errada sobre quase tudo, mas acertou uma coisa. Eu protegia fantasmas. Minha irmã. Minha vida antes dela. O homem que eu fui antes de confundir companhia com confiança. A diferença é que alguns fantasmas merecem proteção. Alguns vivos, não. No fim, eu não fiquei com prazer limpo. Isso não existe. Fiquei com minha casa, meus documentos, meus sobrinhos, meu café e o direito de não ser transformado em oportunidade enquanto respirava. Para mim, bastou. Mas agora eu quero saber de você. Se estivesse no meu lugar, ouvindo sua própria esposa planejar sua queda enquanto você fingia estar inconsciente, teria aberto os olhos na hora, ou teria feito como eu, esperado em silêncio e destruído tudo com documentos depois?